Joana estava lavando as roupas da sinhá quando encontrou algo no bolso do vestido azul, uma carta de amor proibido que revelava um segredo devastador. Quando o coronel descobriu, ele desabou completamente. Mas o que estava escrito naquela carta? E por que a jovem escrava ficou 3 dias sem saber se deveria revelar ou esconder a verdade? Antes de descobrir essa história chocante que mudou o destino de todos na fazenda, deixa aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. E já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque essa história vai te deixar grudado na tela até o último segundo. Agora vem descobrir o que aconteceu. O sol ainda não havia nascido completamente quando Joana desceu até o córrego que cortava a fazenda Boa Esperança. Era abril de 1870, e o ar fresco da manhã trazia consigo a promessa de mais um dia de trabalho árduo. Aos 22 anos, Joana conhecia cada pedra daquele córrego, cada curva daquela água que havia testemunhado tantos segredos sussurrados pelas lavadeiras ao longo dos anos. Ela carregava nos braços um grande cesto de roupas da Casa Grande, peças delicadas de renda, vestidos de seda importada, camisolas bordadas, as vestes da sinhá Amélia, esposa do coronel Francisco de Almeida. Joana era considerada uma das melhores lavadeiras da fazenda. Suas mãos, calejadas pelo sabão e pela pedra, tinham o dom de transformar tecidos manchados em peças impecáveis. Desde menina, trabalhava naquele córrego ao lado de sua mãe, Benedita, até que esta falecera 3 anos atrás de uma febre que nenhum remédio caseiro conseguirá curar. Agora, Joana trabalhava sozinha na maior parte do tempo, exceto quando Conceição, outra jovem escravizada, vinha ajudá-la com as roupas mais pesadas da família. Naquela manhã específica, enquanto separava as roupas para lavar, Joana notou que um dos vestidos de passeio da sinhá estava particularmente sujo de lama. Era um vestido azul escuro com detalhes em renda branca, que a sinhá havia usado no dia anterior para uma visita à cidade. Joana suspirou. Aquele tipo de mancha exigiria trabalho extra, talvez até o dia inteiro esfregando. Antes de mergulhar o vestido na água, ela fez o que sempre fazia. Verificou os bolsos para garantir que nenhum objeto esquecido fosse arruinado pela água. Foi então que seus dedos tocaram em algo. Um papel dobrado, escondido no fundo do bolso direito do vestido. Joana hesitou. Não era incomum encontrar lenços esquecidos, até algumas moedas ocasionalmente, mas papel era diferente. Papel geralmente significava algo importante. Ela olhou ao redor, estava sozinha, apenas o som do córrego e o canto distante dos pássaros a acompanhavam. Com cuidado, Joana retirou o papel do bolso. Era uma carta, dobrada várias vezes para caber no espaço pequeno, e o papel tinha uma qualidade fina, cara. Suas mãos tremeram levemente. Ela sabia ler, sua mãe Benedita havia lhe ensinado às escondidas, usando páginas velhas de jornais que conseguiam da Casa Grande, um crime perigoso que elas haviam cometido juntas durante anos. Mas Joana nunca havia usado essa habilidade para ler algo que não lhe pertencia. Olhou novamente ao redor. A curiosidade era como um fogo crescendo em seu peito. Lentamente, começou a desdobrar a carta. As primeiras linhas fizeram o coração de Joana acelerar violentamente. A carta era endereçada à sinhá Amélia, mas não estava assinada pelo coronel Francisco. A caligrafia era elegante, claramente de alguém educado, mas masculina. Minha adorada Amélia, começava a carta, e já nessas primeiras palavras havia uma intimidade que fez Joana engolir seco. Ela continuou lendo, seus olhos percorrendo cada linha com crescente incredulidade. As horas longe de você são uma tortura que mal consigo suportar. Quando nos encontramos na capela na semana passada, quando nossos dedos se tocaram ao trocarmos aquele olhar, senti que meu coração explodiria. Como é possível amar tanto e ter que esconder esse amor de todos? Seu marido não merece você. Ele é um homem brutal, incapaz de ver a flor delicada que tem diante de si. Eu sei que você sofre, vejo em seus olhos cada domingo na missa. Joana teve que parar de ler por um momento. Suas mãos tremiam tanto que as palavras começavam a dançar diante de seus olhos. A sinhá Amélia tinha um amante? A esposa do coronel, a mulher que todos na região consideravam um modelo de virtude e decência,
estava envolvida em um romance proibido? Joana olhou para o vestido azul largado na pedra ao seu lado, como se ele pudesse de alguma forma confirmar ou negar o que ela estava lendo. Respirando fundo, continuou. Não aguento mais esses encontros furtivos, esses momentos roubados. Quero poder declarar meu amor abertamente. Sei que você tem medo das consequências, do escândalo, de perder suas filhas. Mas juntos podemos encontrar um caminho. Tenho um amigo na capital que poderia nos ajudar. Poderíamos recomeçar em outro lugar, longe daqui, onde ninguém nos conhece. Você poderia finalmente ser livre desse homem que a mantém presa como um pássaro em uma gaiola dourada. A carta continuava com promessas apaixonadas e planos detalhados para uma possível fuga. O autor mencionava datas de possíveis encontros, códigos que usariam para se comunicar, e finalmente, na última linha, havia uma assinatura que fez Joana deixar escapar um pequeno grito abafado. Eternamente seu, Henrique Tavares. Henrique Tavares. Joana conhecia esse nome. Todo mundo na fazenda e na região conhecia. Ele era o advogado da família, um homem jovem e elegante vindo da capital do Rio de Janeiro, que visitava a fazenda regularmente para tratar dos negócios do coronel. Era viúvo recente, sua jovem esposa tendo falecido no parto um ano atrás. O coronel confiava nele completamente, tratava-o quase como um filho. E agora Joana descobria que esse homem estava planejando fugir com a esposa de seu benfeitor. Joana permaneceu paralisada por vários minutos, a carta ainda em suas mãos, a água do córrego correndo indiferente aos seus pés. Sua mente trabalhava freneticamente, tentando processar o que havia descoberto e, mais importante, tentando decidir o que fazer com essa informação. Ela redobrou a carta cuidadosamente e a segurou contra o peito, sentindo o papel fino pressionar contra sua pele através do tecido grosseiro de seu vestido. As implicações do que ela tinha em mãos eram aterrorizantes. Se ela contasse ao coronel, a vida da sinhá estaria arruinada. Em uma sociedade onde a honra de um homem estava ligada à virtude de sua esposa, a revelação de um adultério significaria escândalo, possivelmente violência, certamente separação. A sinhá poderia perder suas 3 filhas pequenas, sua posição social, talvez até sua liberdade. Mulheres adúlteras podiam ser trancadas em conventos ou asilos. E o advogado Henrique, provavelmente seria desafiado para um duelo pelo coronel, ou pior, poderia simplesmente desaparecer no meio da noite, vítima da justiça privada que os coronéis praticavam naquelas terras distantes da lei oficial. Mas se Joana não dissesse nada, estaria guardando um segredo que poderia explodir a qualquer momento. E havia outra consideração, uma que deixava um gosto amargo em sua boca. O coronel era seu senhor, seu dono. Ele tinha poder absoluto sobre sua vida. Não seria mais seguro para ela estar do lado dele, ter sua confiança, talvez até ganhar sua gratidão revelando essa traição? Por outro lado, Joana conhecia a sinhá Amélia de uma forma que poucos conheciam. Via a mulher todos os dias, observava suas tristezas escondidas, seus suspiros silenciosos, a forma como ela às vezes estremecia quando o coronel levantava a voz. O coronel Francisco não era um homem violento pelos padrões da época, mas era autoritário, rígido, frio. Joana havia presenciado discussões onde ele tratava a esposa como propriedade, não como companheira. Será que a sinhá não tinha direito à felicidade, mesmo que essa felicidade fosse proibida? Joana pensou em sua própria mãe, Benedita, que havia lhe contado em seu leito de morte sobre um amor que tivera na juventude. Um homem livre, negro como ela, que havia lhe prometido comprar sua alforria e casar-se com ela. Mas o coronel vendera Benedita para outra fazenda antes que isso pudesse acontecer, separando-os para sempre. Sua mãe nunca mais vira aquele homem, nunca soubera o que havia acontecido com ele. O amor é a única coisa que nos faz humanos neste inferno, sua mãe havia sussurrado. Não importa o que te digam, Joana, o amor é sagrado. É a única coisa que eles não podem nos tirar, a menos que nós deixemos. Joana guardou a carta dentro de seu próprio vestido, contra o coração, e começou mecanicamente a lavar as roupas. Suas mãos trabalhavam automaticamente, esfregando, torcendo, enxaguando,
enquanto sua mente continuava a girar em círculos. O dia avançava, o sol subia no céu, mas ela mal notava. Outras escravizadas passavam pelo córrego, algumas parando para conversar, mas Joana respondia com monossílabos, perdida em seus pensamentos. Por volta do meio-dia, Conceição chegou com mais um cesto de roupas. Joana, você está bem? Perguntou a amiga, notando o ar ausente da lavadeira. Você está pálida. Está doente. Joana balançou a cabeça rapidamente, forçando um sorriso. Só cansada, mentiu. Dormi mal essa noite. Conceição não pareceu convencida, mas não insistiu. Ela começou a ajudar com as roupas, e as duas trabalharam em silêncio por algum tempo. Foi Conceição quem eventualmente quebrou o silêncio. Você ouviu as notícias da Casagrande? Perguntou ela em voz baixa, olhando ao redor para garantir que estavam sozinhas. O coronel está planejando uma grande festa para o fim do mês. Vai convidar todas as famílias importantes da região. Dizem que ele quer apresentar Dona Amélia à sociedade de forma mais ampla, mostrar que ela é a senhora mais elegante do vale. Ela fez uma pausa. E dizem que o Dr. Henrique vai estar presente também. O coronel o considera praticamente parte da família agora. Joana sentiu um aperto no estômago. Uma festa. A Sinhá e seu amante estariam ambos presentes, fingindo normalidade diante de dezenas de convidados, enquanto guardavam seu segredo explosivo. E ela, Joana, saberia a verdade, carregando esse peso enquanto servia vinho e canapés aos convidados alheios. A hipocrisia da situação a deixou nauseada. Naquela noite, de volta à senzala, Joana não conseguiu dormir. Deitada em sua esteira, ouvindo os roncos e suspiros das outras mulheres ao redor, ela tirou a carta de onde a havia escondido, dentro de uma pequena caixa de madeira onde guardava seus poucos pertences preciosos. Releu as palavras à luz fraca de uma vela que conseguirá acender sem acordar ninguém. Cada palavra parecia saltar da página, acusatória, tentadora, perigosa. Ela pensou em todas as opções. Poderia devolver a carta ao bolso do vestido e fingir que nunca a havia visto. Mas e se a Sinhá procurasse por ela e descobrisse que estava faltando? Joana seria a primeira suspeita. Poderia destruir a carta, queimá-la ali mesmo. Mas isso seria uma decisão ativa de proteger a Sinhá e o advogado, tornando-a cúmplice de um segredo que poderia explodir a qualquer momento. Ou poderia entregar a carta ao coronel e deixar que ele lidasse com a situação como achasse melhor. Essa última opção era a mais segura para ela, mas também a que mais a perturbava moralmente. A decisão foi tirada de suas mãos 3 dias depois. Joana estava estendendo roupas no varal atrás da Casagrande quando ouviu vozes alteradas vindindo da janela do escritório do coronel. Ela reconheceu imediatamente uma das vozes. Era a Sinhá Amélia, e ela estava chorando. A outra voz era do coronel, trovejando de raiva. Joana congelou, tentando não fazer barulho, seu coração batendo forte. Como você pôde ser tão descuidada? Berrava o coronel. Deixar uma carta assim em seu vestido? Se um dos criados tivesse encontrado, se isso tivesse caído em mãos erradas. Houve o som de algo sendo atirado contra a parede, provavelmente um objeto da escrivaninha. 3 anos, Amélia. 3 anos você vem me traindo com aquele verme que eu tratei como filho. Joana sentiu suas pernas fraquejarem. A Sinhá havia notado que a carta estava faltando. E aparentemente, em pânico, havia confessado tudo ao marido, ou talvez ele a tivesse confrontado e ela não conseguirá mentir. De qualquer forma, a verdade estava revelada, e não tinha sido por causa de Joana. Ela deveria sentir alívio, mas o que sentiu foi um medo profundo. O que aconteceria agora? Francisco, por favor, me escute, suplicava a Sinhá entre soluços. Eu sei que foi errado, eu sei que pequei, mas você não entende, você nunca me amou realmente. Nosso casamento foi arranjado pelas nossas famílias, você nunca me perguntou o que eu queria, o que eu sentia. Suas palavras foram cortadas por um grito quando o coronel, presumivelmente, bateu em algo perto dela, ou talvez nela mesma. Silêncio! Trovejou ele.
Você é minha esposa. Você me deve obediência, respeito, fidelidade. E em vez disso, você se rebaixa como uma prostituta qualquer, se entregando para esse advogado de quinta categoria. Houve uma pausa pesada. E essa carta? Onde está essa maldita carta? Você disse que estava no seu vestido azul, mas quando mandei Josefa procurar, ela não encontrou nada. Joana sentiu o sangue gelar em suas veias. Eles estavam procurando a carta. A carta que estava escondida em sua caixa, na senzala. Ela precisava decidir, e decidir rápido. Se eles revistassem as senzalas e encontrassem a carta com ela, seria desastroso. Poderia ser acusada de roubo, de conspiração, de qualquer coisa que o coronel quisesse inventar em sua fúria. Sem pensar mais, Joana deixou cair as roupas que estava segurando e correu até a senzala. Seus pés voavam sobre a terra, o coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Chegou à senzala ofegante, foi até sua caixa, pegou a carta e a escondeu dentro de seu vestido. Então, respirando fundo para acalmar os nervos, caminhou deliberadamente até a casa grande. Joana subiu as escadas da varanda da casa grande com pernas trêmulas mas determinadas. Cada degrau parecia uma montanha, mas ela continuou. Chegou à porta do escritório do coronel e bateu 3 vezes, firme, clara. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então, a voz rouca do coronel: "Entre." Ela abriu a porta e o cenário que encontrou confirmou seus piores temores. A sinhá Amélia estava encolhida em uma cadeira, o rosto inchado de tanto chorar, um hematoma se formando em sua bochecha esquerda. O coronel estava de pé atrás de sua escrivaninha, os punhos cerrados, o rosto vermelho de raiva. Papéis estavam espalhados pelo chão. Uma garrafa de conhaque quebrada manchava o tapete importado. Os olhos de ambos se voltaram para Joana com surpresa. "O que você quer?" latiu o coronel. "Eu não mandei chamar ninguém." Joana fez uma reverência, mantendo os olhos baixos como era esperado, mas sua voz quando falou era firme. "Senhor coronel, perdoe a intromissão, mas eu preciso falar com o senhor sobre algo importante. Algo que envolve a carta que o senhor está procurando." O silêncio que se seguiu foi absoluto. A sinhá Amélia soltou um pequeno grito abafado, levando as mãos à boca. O coronel avançou em direção a Joana como um touro enfurecido. Você? Você tem a carta? Você roubou a carta do vestido de minha esposa." Sua mão se levantou como se fosse golpeá-la, mas Joana, surpreendendo a si mesma, não recuou. "Eu não roubei, senhor", disse ela, sua voz tremendo mas não quebrando. "Eu encontrei. Estava lavando o vestido da sinhá, como é meu trabalho, e verifiquei os bolsos antes de colocar na água, como sempre faço. E lá estava a carta." Ela puxou o papel de dentro de seu vestido e o estendeu para o coronel com mãos trêmulas. Eu não sabia o que fazer, senhor. Fiquei com medo de devolvê-la ao vestido e a sinhá pensar que eu havia lido. Fiquei com medo de entregar ao senhor e causar isto." Ela gesticulou vagamente para o caos do escritório. O coronel arrancou a carta de suas mãos e a desenrolou, seus olhos percorrendo as palavras que já conhecia, mas agora com a confirmação física diante de si. Suas mãos tremiam de fúria. "Você leu isto?" perguntou ele perigosamente baixo. Joana sabia que mentir seria inútil. "Li, senhor. Eu sei ler. Minha mãe me ensinou." Ela podia ser castigada apenas por admitir isso. Escravos que sabiam ler eram vistos como perigosos, mas naquele momento, a verdade parecia ser sua única proteção. "E o que você pretende fazer com o que sabe?" A pergunta do coronel era carregada de ameaça implícita. Ele estava calculando, Joana podia ver, se seria necessário silenciá-la permanentemente. Uma escrava que desaparecesse na noite não levantaria muitas perguntas. Joana engoliu seco, mas manteve sua postura. "Nada, senhor. Eu não pretendo fazer nada. Não é meu lugar julgar os senhores. Eu só queria devolver o que não me pertence e deixar que o senhor decida o que fazer." Era uma resposta cuidadosamente calculada,
submissa o suficiente para não parecer insolente, mas também clara o suficiente para deixar implícito que ela compreendia o poder que temporariamente tinha. O coronel estudou-a por um longo momento, seus olhos tentando penetrar suas intenções. Finalmente, ele se virou para a esposa. Saia, ordenou a Amélia. Vá para seu quarto e não saia de lá até que eu diga. Nós teremos uma conversa muito longa sobre seu futuro. A sinhá levantou-se cambaleante e saiu do escritório, lançando um olhar de súplica misturado com medo para Joana ao passar. Quando a porta se fechou, o coronel foi até a janela, dando as costas para Joana. Você sabe, disse ele lentamente, que eu poderia simplesmente matá-la agora. Ninguém questionaria. Uma escrava que roubou, que leu correspondência privada, que se intrometeu em assuntos que não lhe dizem respeito. Ele deixou a ameaça pendurada no ar. Eu sei, senhor, respondeu Joana, sua voz baixa mas firme. Mas o senhor não vai fazer isso. O coronel se virou bruscamente, surpreso com sua ousadia. E por que não? Joana respirou fundo. Porque o senhor é um homem de honra, apesar de tudo. E porque se o senhor me matar, vai ter que explicar o porquê aos outros escravos, e eventualmente a verdade vai sair. Mas se o senhor me deixar viver, eu juro pela memória de minha mãe que levarei esse segredo para o túmulo. O coronel Francisco ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras de Joana. Era raro, quase inédito, que um escravizado falasse com ele daquela maneira, não exatamente desrespeitosa, mas certamente sem o terror servil que ele estava acostumado a inspirar. Havia algo na postura daquela jovem lavadeira que o intrigava e, estranhamente, o impressionava. Ela tinha coragem, ou talvez fosse desespero disfarçado de coragem. Você é esperta, disse ele finalmente, voltando a sentar-se em sua cadeira. Mais esperta do que seria prudente para alguém na sua posição. Ele tamborilou os dedos na mesa. Sua mãe era Benedita, não é? A que morreu há alguns anos. Joana acenou afirmativamente, surpresa que ele se lembrasse. Ela também era esperta. Esperta demais, às vezes. Eu a vendi uma vez. Você sabia? Quando eu era mais jovem, ela estava envolvida com um homem livre, e eu precisava separá-los. Foi uma decisão de negócios. Joana sentiu uma onda de raiva percorrer seu corpo, mas a reprimiu. Então era verdade. Sua mãe não havia inventado ou exagerado a história. O coronel realmente havia destruído o amor de sua mãe deliberadamente. Eu não sabia, senhor, mentiu ela, mantendo o rosto neutro. Eu a comprei de volta anos depois, continuou o coronel, quase como se falasse consigo mesmo. Custou-me 3 vezes o que havia recebido por ela. Mas ela era uma boa trabalhadora, e sua mãe chorava todos os dias pedindo notícias dela. Aprendi naquele dia que separar famílias de escravos, mesmo sendo meu direito legal, tinha um custo em produtividade. Ele olhou diretamente para Joana. Você deve me odiar por isso. Não é meu lugar odiar ou amar os senhores, respondeu Joana cuidadosamente. É meu lugar trabalhar e obedecer. Mas seus olhos diziam algo diferente, e o coronel era perceptivo o suficiente para ler a verdade neles. Ele riu amargamente. Que farsa civilizada nós mantemos, não é? Vocês fingem obediência, nós fingimos benevolência, e todos sabemos que é uma mentira construída sobre violência e medo. Ele se levantou e foi até um armário, de onde tirou uma garrafa de cachaça e 2 copos. Encheu ambos e empurrou um na direção de Joana. Ela olhou para o copo com incredulidade. Beba, ordenou ele. Hoje você deixou de ser apenas uma lavadeira. Você se tornou detentora de um segredo que poderia destruir minha família. Isso te coloca em uma posição diferente. Precária, mas diferente. Joana pegou o copo com mãos trêmulas e tomou um gole. A bebida queimou sua garganta, mas ela não tossiu. O coronel bebeu todo o conteúdo de seu copo de uma vez e o bateu na mesa. Henrique Tavares será lidado por mim pessoalmente. Ele não virá mais a esta fazenda, e espalharei na sociedade que descobri irregularidades em sua contabilidade. Sua reputação será destruída,
mas ele manterá sua vida se for esperto o suficiente para desaparecer da região. E assim perguntou Joana, ousando fazer a pergunta que queimava em sua mente. O coronel fechou os olhos brevemente. Minha esposa cometeu um erro grave. Mas ela é a mãe de minhas filhas, e um escândalo de divórcio ou separação prejudicaria mais a mim e as crianças do que a ela. Então ela permanecerá minha esposa, mas em nome apenas. Ela cuidará das crianças e manterá as aparências. Mas nunca mais compartilharemos um quarto, nunca mais haverá afeto entre nós. Era uma sentença cruel à sua maneira, condenar duas pessoas a viverem juntas como estranhos, presas em uma farsa para o resto de suas vidas. Joana quase sentiu pena de ambos. Quase. E eu, senhor? Qual é minha sentença? O coronel a estudou por um longo momento. Você continuará trabalhando como lavadeira. Mas a partir de hoje, você também será responsável por supervisionar o trabalho das outras mulheres na lavanderia. Com isso vem um pequeno pagamento. Sim, pagamento, não apenas comida e abrigo. Nada substancial, mas suficiente para você começar a economizar. Joana não esperava por isso. Senhor, eu... Não me agradeça, cortou ele. Não é bondade. É pragmatismo. Eu preciso da sua lealdade comprada de alguma forma, e descobri que pequenas recompensas funcionam melhor que constante ameaça. Além disso, se você eventualmente conseguir comprar sua alforria com esses pagamentos, e levará décadas, não se iluda, será um problema a menos para mim. Os meses que se seguiram àquele dia fatídico foram estranhos e tensos na fazenda Boa Esperança. A superfície da vida cotidiana parecia inalterada. Os escravos trabalhavam nos campos e na casa, os negócios do coronel continuavam prosperando, a família comparecia à igreja todos os domingos. Mas para aqueles que sabiam onde olhar, as rachaduras eram visíveis. Assim a Amélia tornará-se uma sombra de si mesma. Ela cumpria suas obrigações sociais mecanicamente, sorrindo quando necessário, fazendo os comentários apropriados nas visitas sociais, mas seus olhos haviam perdido toda a vida. Ela passava horas olhando pela janela de seu quarto, agora permanentemente separado do quarto do coronel. As filhas, ainda pequenas demais para entender completamente, sentiam a mudança e ficavam mais quietas, como se andassem em ovos ao redor da mãe. O doutor Henrique Tavares havia, de fato, desaparecido. Correu um rumor na sociedade local de que ele havia retornado à capital do Rio de Janeiro após algumas irregularidades financeiras terem sido descobertas. O coronel espalhou essas fofocas com eficiência calculada, destruindo a reputação do homem sem ter que revelar o verdadeiro motivo de sua ira. Ninguém questionou muito, escândalos financeiros eram comuns o suficiente para serem críveis. Joana, por sua parte, carregava o peso do silêncio como uma pedra em seu coração. Ela havia sido promovida conforme prometido, agora supervisionando as outras lavadeiras e recebendo uma pequena quantia em dinheiro a cada mês. Moedas que ela guardava cuidadosamente em sua caixa de madeira, junto com os poucos pertences de sua mãe. As outras escravas a olhavam com uma mistura de inveja e respeito, imaginando que favor ela havia feito ao coronel para merecer tal distinção. Apenas Conceição, sua amiga mais próxima, ousou perguntar diretamente: Joana, o que aconteceu? Por que você está sendo tratada diferente? Joana tinha preparado uma resposta vaga sobre ter impressionado o coronel com seu trabalho, mas olhando nos olhos preocupados de Conceição, ela sentiu a solidão do seu segredo pesar ainda mais. Eu não posso falar sobre isso, disse ela finalmente, mas saiba que não é nada bom. Não é uma bênção, Conceição. É um fardo. A relação entre Joana e a sinhá Amélia também havia mudado de forma sutil mas significativa. Quando suas trajetórias se cruzavam na Casa Grande, havia um momento de reconhecimento mútuo. Duas mulheres presas em uma teia de segredos, uma escrava e uma senhora, mas ambas sem verdadeira liberdade. Às vezes, Amélia pedia especificamente por Joana para alguma tarefa, e nessas ocasiões, quando estavam momentaneamente sozinhas, passavam-se olhares carregados de coisas não ditas. Um dia, 6 meses após o incidente, a sinhá finalmente quebrou o silêncio.
Joana estava trocando as roupas de cama do quarto de Amélia quando a senhora entrou inesperadamente. Joana, disse ela suavemente, fechando a porta atrás de si, eu nunca te agradeci. Joana congelou, sem saber como responder. Agradecer, sinhá? Por não ter levado aquela carta diretamente ao meu marido. Por ter hesitado, por ter considerado. Eu sei que eventualmente ele descobriu tudo, mas aqueles dias de ignorância foram os últimos momentos de paz que tive. Joana virou-se para encará-la. Sem a presença do coronel ou de outros, ambas podiam se permitir um momento de honestidade. Eu pensei em destruir a carta, admitiu Joana. Pensei que talvez assim a sinhá pudesse, não sei, ser feliz. Amélia sorriu tristemente. Felicidade. Que conceito estranho para mulheres como nós, não é? Você, acorrentada pela escravidão. Eu, acorrentada pelo casamento. Ambas propriedades de homens que decidem nossos destinos. A sinhá ainda ama ele? O doutor Henrique. A pergunta escapou de Joana antes que ela pudesse se conter. Amélia foi até a janela, olhando para os campos ao longe. Eu não sei se o que senti foi amor ou simplesmente desespero disfarçado. Ele era gentil, atencioso, me fazia sentir vista. Mas talvez eu tivesse me apaixonado por qualquer um que me oferecesse um vislumbre de fuga desta gaiola. Ela se virou. E você, Joana? Você já amou alguém? Joana pensou em um jovem escravo chamado Tomás, que trabalhava nos campos. Eles haviam se olhado com interesse, trocado palavras tímidas nos domingos, mas ambos sabiam que qualquer relacionamento entre escravos era frágil. O coronel poderia separá-los a qualquer momento, vender um ou outro. Não, mentiu Joana. É mais seguro não amar. Amélia assentiu, compreendendo. Talvez você seja mais sábia que eu. 18 anos se passaram desde aquele dia em que Joana encontrou a carta no bolso do vestido azul. Era agora 1888, e o Brasil estava em convulsão. A Lei Áurea havia sido assinada em maio, abolindo finalmente a escravidão em todo o território nacional. Joana tinha agora 40 anos, e o pequeno salário que receberá todos esses anos, economizado moeda por moeda, havia crescido para uma quantia respeitável. Não o suficiente para comprar sua alforria quando isso ainda era necessário, mas o suficiente para começar uma nova vida agora que era livre. O coronel Francisco estava velho, doente, limitado a uma cadeira de rodas após um derrame 2 anos antes. A sinhá Amélia, agora com cabelos grisalhos e rosto marcado pelas décadas de infelicidade silenciosa, cuidava dele com uma dedicação mecânica que poderia ser confundida com afeto por observadores externos. As 3 filhas haviam crescido e casado, deixando a casa grande estranhamente vazia e silenciosa. No dia seguinte à abolição, muitos dos agora ex-escravos da fazenda Boa Esperança partiram imediatamente, ansiosos para colocar distância entre eles e o lugar de seu cativeiro. Outros permaneceram, sem ter para onde ir, sem recursos para começar uma nova vida. Joana estava no meio, ela tinha recursos, tinha um plano, mas havia algo que precisava fazer antes de partir. Ela subiu à casa grande pela última vez como mulher livre, não mais como propriedade. Bateu na porta do quarto do coronel, algo que nunca teria feito nos velhos tempos, e entrou quando ouviu a voz fraca dele concedendo permissão. Ele estava em sua cadeira perto da janela, uma manta cobrindo suas pernas inúteis, um livro caído em seu colo. Amélia estava sentada ao seu lado, bordando silenciosamente. Joana, disse o coronel, sua voz agora reduzida a um sussurro rouco. Você veio se despedir? Vim, senhor, respondeu ela, e pela primeira vez em sua vida, ela não fez reverência. Era um pequeno ato de desafio, mas significativo. Eu vou partir amanhã. Vou para São Paulo, tentar uma vida nova. O coronel assentiu lentamente. Eu sabia que você iria. Você sempre foi esperta demais para ficar. Houve um silêncio pesado. Tantas coisas não ditas, tantos anos de uma relação definida por poder e segredos. Finalmente, foi Amélia quem falou. Joana, eu sei que você deve nos odiar. Você tem todo o direito.
Joana considerou a afirmação cuidadosamente. Eu não odeio os senhores, se corrigiu, removendo o título. Eu sinto pena, talvez. Vocês construíram suas vidas sobre uma mentira. A mentira de que eram superiores, de que tinham o direito de possuir outras pessoas. E essa mentira os consumiu por dentro. O coronel fez um som que poderia ter sido uma risada ou um soluço. Sabe-a até o fim. Diga-me, Joana, você manteve o segredo? Sobre Amélia e Henrique. Mantive, confirmou Joana. E vou levar comigo para o túmulo, como prometi. Não porque tenho medo do Senhor. O Senhor não tem mais poder sobre mim. Mas porque assim a Amélia já sofreu o suficiente. Algumas verdades não precisam ser reveladas para servir a algum propósito além de causar mais dor. Amélia começou a chorar silenciosamente. Obrigada, sussurrou. Por tudo. Por sua misericórdia, por seu silêncio, por me ver como humana quando eu havia me esquecido de que era. Joana se aproximou e, em um gesto que teria sido impensável anos atrás, tocou levemente o ombro de Amélia. A senhora sempre foi humana. Só estava presa, assim como eu. Agora somos ambas livres, de formas diferentes. Ela se virou para sair, mas na porta, parou e olhou para trás uma última vez. Há algo que eu nunca lhes disse. Sobre aquele dia, quando eu encontrei a carta. Eu li ela. Sim. Mas antes de decidir o que fazer, eu passei 3 dias imaginando todas as consequências possíveis. E sabe o que mais me assustou? Não foi o medo de ser castigada se fosse descoberta. Foi perceber que eu tinha, por um breve momento, poder sobre os senhores. E esse poder era aterrorizante porque me fez compreender como é fácil corromper-se com ele. O coronel a estudou com olhos ainda afiados apesar da idade. E o que você fez com essa revelação? Eu escolhi não usar esse poder para destruir, respondeu Joana. Mas também não o usei para salvar. Eu simplesmente devolvi a escolha para onde ela pertencia, nas mãos de vocês. Vocês destruíram suas próprias vidas. Eu fui apenas a testemunha. Ela saiu então, deixando o quarto para trás, deixando a casa grande para trás, deixando 18 anos de silêncio e segredos para trás. Enquanto caminhava pelo caminho de terra que levava para longe da fazenda, Joana pensou em sua mãe, Benedita, que nunca viveu para ver este dia de liberdade. Pensou em todos os amores não vividos, em todas as vidas não vividas, em todos os que não sobreviveram para ver o fim da escravidão. A carta no bolso do vestido azul havia mudado o curso de muitas vidas, não porque continha um segredo especialmente único, mas porque havia forçado todos os envolvidos a confrontar verdades desconfortáveis sobre poder, escolha, humanidade e moralidade. Joana carregaria as lições daquele dia pelo resto de sua vida. Ela não sabia o que o futuro traria em São Paulo. Talvez encontrasse trabalho como lavadeira. Afinal, era o que sabia fazer melhor. Talvez encontrasse o amor que nunca se permitirá ter. Talvez encontrasse comunidade com outros libertos tentando construir novas vidas. Mas uma coisa ela sabia com certeza. Cada escolha a partir de agora seria sua, e somente sua. E esse pensamento, mais que qualquer outro, fazia a estrada à frente parecer cheia de possibilidades infinitas. Anos mais tarde, em 1900, Joana estava sentada em sua própria pequena casa em São Paulo, agora proprietária de uma lavanderia próspera que empregava outras mulheres negras livres. Ela nunca se casou, nunca teve filhos, mas tinha uma vida cheia de amizades significativas e trabalho que lhe dava propósito. Quando jovens vieram pedir-lhe conselhos sobre como navegar no mundo pós-abolição, ela sempre dizia: segredos têm poder, mas também têm custo. Escolham cuidadosamente quais segredos vale a pena guardar e quais verdades vale a pena revelar. E todas as noites, antes de dormir, ela pensava naquele vestido azul, naquela carta, naquele momento na lavanderia quando sua vida poderia ter tomado tantos rumos diferentes. Ela não tinha arrependimentos. Tinha cicatrizes, memórias dolorosas, perdas que nunca seriam recuperadas. Mas também tinha sua liberdade, conquistada não pela abolição, que chegará tarde demais,
mas pela capacidade de manter sua humanidade intacta mesmo nas circunstâncias mais desumanizadoras. A história da escrava que encontrou a carta e fez um coronel desabar nunca foi contada publicamente. Permaneceu enterrada com aqueles que a viveram. Mas as lições daquela história, sobre poder, escolha, moralidade e o custo do silêncio, ecoaram através das gerações, invisíveis mas indeléveis, uma parte do legado complicado e doloroso da escravidão no Brasil.